Sabe aquele arrepio na espinha? Ou o coração que dispara do nada? A gente tende a pensar que essas reações são, sei lá, instintivas, automáticas, mas a verdade é que muitas delas foram, na verdade, aprendidas. Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como o nosso ambiente nos molda, nos condiciona de jeitos bem profundos e, muitas vezes, totalmente invisíveis, criando reflexos que nem fazemos ideia que tínhamos. Ok, vamos começar com um exemplo que, olha, é quase universal. O som da broca do dentista. Só de pensar. Aquele barulhinho agudo, sabe? Já dá pra sentir um certo calafrio? Talvez as mãos fiquem um pouco úmidas? É uma reação muito comum. Ou então, talvez essa reação não seja com o dentista. Para algumas pessoas, basta ver uma aranha, mesmo uma pequenininha e inofensiva, para o coração sair pela boca. Para outras, pode ser olhar para baixo de um lugar alto ou entrar num lugar muito apertado. Enfim, a lista é gigante. Então vamos juntar as peças. Essas sensações super fortes, essas reações quase instantâneas, elas não nasceram com a gente. Elas são o que a ciência chama de reflexos condicionados. O nome mais famoso para esse processo todo é condicionamento pavloviano. É um tipo de aprendizado que rola meio que por baixo dos panos, no nosso subconsciente, e que vai moldando quem a gente é sem que a gente nem se dê conta. E para a gente entender de onde veio essa ideia, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para a Rússia, para um laboratório onde tudo começou, com o cientista e os cachorros dele. E o mais curioso dessa história toda é que o tal Ivan Pavlov nem era psicólogo. Ele era um fisiologista, e o foco dele era o sistema digestivo de cães. O que ele fazia era medir quanta saliva os cachorros produziam quando recebiam comida. Só que aí ele notou uma coisa muito estranha. Os cachorros começavam a salivar antes mesmo de ver a comida. Eles salivavam só de ouvir os passos do assistente que trazia o alimento. E isso para ele virou um verdadeiro quebra-cabeça. Então, Pavlov foi investigar e mapeou o processo todo em 3 estágios. Olha só, no começo, antes de tudo, a sineta era só um barulho, um estímulo neutro, não causava nada. A comida, por outro lado, essa sim, naturalmente fazia os cães salivarem. Aí, durante o experimento, ele começou a juntar as duas coisas. Tocava a sineta e logo em seguida dava comida. Repetiu isso várias e várias vezes. E aí veio a grande sacada. Depois de um tempo, só o som da sineta sozinha já era o suficiente para fazer os cachorros salivarem. Aquele som que não significava nada virou um gatilho poderoso. Um reflexo totalmente novo tinha sido criado ali. Beleza? Para a gente aplicar isso na nossa vida, é bom entender os termos técnicos, né? Mas é bem simples, ó. A gente tem o estímulo neutro, que no início não gera nenhuma reação importante, como a sineta. Depois, tem o estímulo incondicionado, que é algo que já provoca uma reação natural, tipo a comida. Quando a gente junta os dois várias vezes, aquele estímulo neutro vira um estímulo condicionado. Ou seja, ele ganha o poder de causar sozinho uma nova reação, que é a resposta condicionada. É essa transformação que é o pulo do gato para entender todo o resto. Ok, salivar é uma reação física, bem básica, certo? Mas a grande pergunta que ficou no ar foi: será que emoções mais complexas, tipo o medo, por exemplo, também poderiam ser aprendidas desse mesmo jeito? Será que esse mesmo mecanismo funcionava em seres humanos? E foi aí que entrou em cena um psicólogo chamado John B. Watson. Ele estava convencido de que sim, de que o condicionamento pavloviano era a chave para explicar boa parte das nossas emoções. E para provar o ponto dele, ele fez um dos experimentos mais famosos e polêmicos da história da psicologia. A cobaia? Um bebê de 9 meses que ficou conhecido como o Pequeno Albert. O método foi de uma simplicidade que chega a ser assustadora. No começo, o pequeno Albert não tinha medo nenhum de um ratinho branco. O rato era um estímulo neutro para ele. Só que aí, toda vez que o bebê ia tocar no rato, Watson fazia um barulho ensurdecedor e horrível com uma barra de aço. Esse era o estímulo incondicionado, o susto. Bastaram algumas poucas vezes para acontecer o esperado. O bebê começou a chorar e a ter pânico só de olhar para o rato. Aquele bichinho inofensivo virou um gatilho de medo. E o pior de tudo é que o medo se espalhou, ele generalizou. Albert passou a ter medo de coelhos, de casacos de pele, até de uma máscara de Papai Noel com barba branca. E essa história toda não ficou presa lá nos laboratórios do século passado, não. Esse mecanismo está agindo na nossa vida todos os dias das formas mais variadas. Desde fobias que podem paralisar uma pessoa até em questões de vida ou morte, como no caso da tolerância a drogas. Olha só como isso é relevante no nosso dia a dia. Pensa numa pessoa que sofre um acidente de carro bem feio, e na hora estava chovendo forte. A dor e o medo do acidente podem ficar associados à chuva.
Resultado, a pessoa pode começar a sentir uma ansiedade enorme só de ver o céu fechando. A chuva vira o gatilho. Ou na área da saúde. Estudos já mostraram que se um cheiro específico for apresentado junto com um remédio que afeta o sistema imunológico, depois de um tempo, só aquele cheiro já pode causar o mesmo efeito no corpo. E com drogas é a mesma coisa. O lugar onde a pessoa costuma usar a substância se torna um gatilho que já prepara o corpo para o que está por vir. E essa história do ambiente ser um gatilho nos leva a um ponto bem sério e, de certa forma, intrigante. A fonte que a gente analisou para montar isso aqui traz a seguinte citação: a literatura científica aponta casos em que houve morte por overdose sem um aumento significativo da dosagem usualmente consumida. Ou seja, fica a pergunta: por que alguém teria uma overdose com a mesma quantidade de droga que sempre usa? A resposta está no condicionamento. Esse gráfico aqui mostra um estudo clássico que explica exatamente isso. Pesquisadores deram uma dose bem alta de heroína para ratos. Para o grupo que recebeu a droga no ambiente de sempre, a taxa de mortalidade foi de mais ou menos 32%. O corpo deles já esperava a droga por causa das pistas do ambiente e se preparou. Agora olha isso. Quando deram a mesmíssima dose, mas num ambiente totalmente novo e diferente, a mortalidade saltou para mais de 64%, dobrou. Sem os gatilhos do ambiente para preparar o organismo, a dose foi muito mais perigosa. Isso mostra de um jeito impressionante que o contexto, o lugar, pode ser tão decisivo quanto a própria droga. Bem, depois de ouvir tudo isso, a pergunta que não quer calar é: se todas essas reações são aprendidas, existe um jeito de desaprender? E a boa notícia é que sim, existe. Basicamente, existem dois caminhos principais para mudar isso. O primeiro se chama extinção. A ideia é se expor várias vezes àquilo que causa a reação, tipo o barulho da broca do dentista, mas sem que nada de ruim aconteça, sem a dor. Com o tempo, a associação entre o som e a dor vai enfraquecendo. O outro caminho é o contracondicionamento. Aqui o objetivo é trocar uma resposta ruim por uma boa. Por exemplo, em vez de associar um cachorro com medo, a gente passa a associar o cachorro com uma sensação de calma e relaxamento. E uma técnica terapêutica que usa essas ideias é a dessensibilização sistemática, muito usada para tratar fobias. Ela funciona num passo a passo. Primeiro, a pessoa cria uma lista, uma hierarquia das situações que dão medo, da mais tranquila até a mais apavorante. Passo 2. Ela aprende técnicas para relaxar de verdade, profundamente. E o terceiro passo é juntar tudo. Em um estado bem relaxado, a pessoa começa a se expor mentalmente àquela lista, começando pelo item mais fácil e subindo aos poucos. A lógica é recondicionar o cérebro, ensinando-o a associar aquilo que dava medo com relaxamento, e não mais com pânico. Então, para fechar, fica uma reflexão. Depois de entender tudo isso, vale a pena a gente parar e pensar: quantas das nossas reações do dia a dia, aqueles medos, aquelas vontades repentinas, aquelas ansiedades, quantas delas são só reflexos que a gente aprendeu pelo caminho sem nem se dar conta? Ter consciência disso talvez seja o primeiro passo para, quem sabe, começar a reescrever algumas dessas respostas,